Bom dia, irmãos, que a paz seja convosco, amém? Vamos dizer todos glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Bom dia ao Pai, bom dia ao Filho, bom dia ao Senhor Espírito Santo. Este é o dia que o Senhor nos fez, alegremos e regozijemos nele. Salmo 118, versículo 24. Louvemos a Deus que o Senhor nos deu vida, nos deu saúde, nos deu livramento e aqui estamos nesta manhã de quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026. Louvemos a Deus por este dia, louvemos a Deus por este momento, louvemos a Deus pela sua presença, pelo seu amor, pela sua grandeza, pela sua fidelidade, pela sua misericórdia, são a causa de não sermos consumidos. E aqui estamos glorificando a Deus e exaltando o seu nome na beleza da tua santidade. Porque o nosso Deus, ele é santo, ele é verdadeiro, ele é fiel, e nós somos gratos a ele por todos esses atributos que ele possui. E é por eles que aqui estamos com vida, estamos com saúde, exaltando e glorificando o nome do Senhor. E eu estou aqui nesta manhã, irmãos, com a nossa Bíblia, a Bíblia Sagrada, onde se contém a palavra de Deus, onde se contém ensinamentos, para o nosso dia a dia, para o nosso viver. E eu estou com a Bíblia aberta aqui, irmãos, em Ezequiel, capítulo 37. E nós vamos meditar aqui em alguns versículos e o Senhor estará falando conosco através desta palavra, amém? Porque a palavra do Senhor, ela é vida, a palavra do Senhor, ela possui vida. A palavra do Senhor nos traz libertação. A palavra do Senhor, ela vem para abrir os nossos olhos físicos, os nossos olhos espirituais. A palavra de Deus, ela vem para desvendar algo que está oculto em nossa vida, na nossa maneira de viver, nos nossos pensamentos. E a palavra de Deus, ela transmite para nós alegria, transmite para nós libertação, transmite para nós satisfação, gozo, paz, Tudo que o ser humano busca neste mundo, busca em outros lugares, em outras situações, não encontra, nós encontramos na palavra de Deus através da pessoa do Senhor Espírito Santo, que ilumina, a nossa vida, que conforta, que fala aos nossos corações, que confronta com as nossas necessidades. E assim nós vamos glorificando e exaltando o nome do Senhor. A palavra de Deus, irmãos, em Ezequiel, capítulo 37, vou ler apenas alguns versículos, E você aí em sua casa, com a palavra de Deus, com o tempo, você pode estar meditando, em todo o capítulo, e eu tenho certeza que Deus irá falar com você profundamente. Nos diz assim a palavra de Deus, Ezequiel, capítulo 37, o contexto nos diz assim: a visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervo sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada um ao seu osso. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, ó Deus, por este dia, por esta manhã linda e maravilhosa. Te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos contemplar todas as tuas maravilhas, de podermos viver, Senhor, as tuas maravilhas neste dia. Senhor, obrigado pelas primeiras horas que o Senhor nos concedeu. Obrigado pelo ar que respiramos, pelo café da manhã, pelo trabalho, pela família, pela igreja, pelo teu Espírito Santo sobre a face da terra, que tem conduzido as nossas vidas, tem nos orientado e tem nos capacitado.
Obrigado pela tua palavra, que é viva e é eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Obrigado pela presença do teu Espírito Santo. Obrigado porque a cruz está vazia. Obrigado, ó Deus, pelos benefícios na cruz do Calvário. Obrigado pelo sangue derramado. Obrigado porque o sepulcro está vazio, a cruz está vazia e o que nela morreu ressuscitou o terceiro dia e está vivo no nosso meio, operando milagres, operando maravilhas. Senhor, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados nesta manhã. Perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas iniquidades, retira de nós tudo aquilo que não te agrada e que nós venhamos nos encher do teu Espírito Santo, nos encher da tua palavra, nos encher de gratidão, pois grandes coisas o Senhor tem feito, grandes maravilhas o Senhor tem feito e grandes maravilhas o Senhor fará, porque a tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Fala conosco, Deus, através da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Irmãos, aqui nós estamos com a palavra de Deus, né, aberta, já lemos, né, já fizemos a leitura dela. E aqui, irmãos, nós vemos algo maravilhoso que aconteceu, né, naquele cenário, naquele vale, né, naquele vale de ossos secos, né. Aqui nós estamos diante, irmãos, de uma visão que se nós olharmos, né, com os olhos físicos, não há possibilidade alguma de vida, não há possibilidade alguma de restauração, não há possibilidade alguma de transformação, porque aqui neste vale já não tem vida, já não tem mais esperança alguma. Mas aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Então, quando nós olhamos para a palavra, nós olhamos para a presença do Senhor, nós vemos um cenário transformado. E aqui nós vemos que Ezequiel, ele foi levado nesse vale, ele foi levado nessa situação, porque aqui veio a minha palavra do Senhor e ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ou seja, Deus permitiu Deus o levou naquele cenário, naquela situação onde já não havia vida, onde já não havia esperança, onde já não havia visão, onde já não havia voz, onde já não havia sonhos, onde já não havia audição, onde já não havia esperança de mais nada, porque ali não havia vida, ali não havia possibilidade alguma de ver, né, algo acontecer. Mas, irmãos, a palavra de Deus diz que tudo é possível que crê. A palavra de Deus diz que aquilo que o homem não consegue fazer, não tem possibilidade de fazer, o Senhor pode fazer. Ele tem essa capacidade de operar milagres e maravilhas. E milagres e maravilhas somente o Senhor pode operar. E Deus permitiu que Ezequiel tivesse ali diante daquele cenário, diante daquela situação que não havia voz, que não havia vida, que não havia visão, que não havia sonhos, que não havia esperança alguma. Deus o colocou ali diante daquela situação. E muitas das vezes nós não entendemos, irmão. Deus nos coloca diante de situações que nós não entendemos, mas Deus nos coloca ali para que nós possamos levar palavra de vida, palavra de vitória, palavras de satisfação, palavra que vai levantar aquele que está caído, palavra que vai fortalecer aquele que está fraco, palavra que vai levar restauração para algo que está destruído, para algo que não tem diante da sociedade, diante da família, não tem mais solução. Então Deus nos permite estar ali, não para nós ficarmos olhando, não para nós olharmos com os nossos olhos físicos, mas para nós olharmos com a visão espiritual e nós levarmos a palavra de vida. E Ezequiel, ele foi levado ali naquele lugar, naquele cenário, para levar vida, para levar transformação, para profetizar sobre aquela situação. E quando ele profetizou, houve mudança, houve vida, houve união, porque nós vemos aqui que cada osso se uniu ao seu osso. Então, irmãos, muitas das vezes Deus nos permite estar em lugares que nós não entendemos, por isso que nós estamos que estar sobre a orientação do Espírito Santo de Deus, o porquê que Deus nos colocou em determinado lugar, o porquê que Deus permitiu que nós estivéssemos em determinadas situações. Não é por uma ocasião qualquer, não é por um motivo qualquer. Quando Deus nos permite estar ali, nós temos que estar com os nossos olhos espirituais voltados, com a nossa audição voltada, ligado na presença do Senhor,
para que nós possamos fazer aquilo que precisa ser feito naquele lugar, porque Deus, ele não permite nós estarmos num lugar só por estar, nós estamos num lugar só para preencher aquele espaço. Não, Deus nos leva em determinados lugares para abençoar vidas, para levar a palavra de vida, para levar a voz àquele que não tem voz, aquele que perdeu a voz, aquele que perdeu a esperança, aquele que perdeu a visão espiritual, porque muitas das vezes as pessoas estão sofrendo, estão passando pelo vale da sombra da morte, num leito de enfermidade, num leito de sofrimento, num momento de aflição. Aquela pessoa está sem voz, aquela pessoa está sem força, aquela pessoa perdeu os sonhos, aquela pessoa perdeu até a audição de ouvir a voz de Deus. E Deus permite que eu e você estejam naquele lugar para levar esperança, para levar a paz, para profetizar vida, para profetizar saúde, não para estar ali por estar, não para estar ali só para ver ali e voltar para trás. Então que nós venhamos ter esta visão, que quando Deus nos levar a determinados lugares, é para nós levarmos a palavra de salvação, a palavra de restauração, a palavra que vai mudar aquele cenário, porque Deus permitiu que Ezequiel estivesse naquele vale de ossos secos para mudar aquele cenário. Ele não foi ali só para ter aquela visão e voltar para trás. Ele não foi ali só para ver aquilo ali e voltar e falar para alguém: eu estive no vale de ossos secos, eu estive ali naquele lugar, eu estive dentro daquele hospital, eu estive dentro daquela UTI e sair dali sem fazer nada. Então, irmãos, nós temos que ter esta visão e esta concepção, que aonde Deus te colocar é para levar a palavra de salvação, é para levantar o caído com a palavra de Deus, é para levar alegria através do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele é alegria. O Espírito Santo de Deus, ele preenche o vazio da alma do ser humano. Então, aonde o Senhor te colocar, esteja sobre a orientação do Espírito Santo de Deus. Abre a tua boca para profetizar algo que vai edificar. Abre a tua boca para abençoar aquele lugar, para abençoar aquela vida, para restaurar aquele casamento, para restaurar aquela família. Esteja ali para ser bênção. Ezequiel esteve ali naquele vale de ossos secos para ser bênção. E aqui nós vemos, né, que aqui, ó, ele me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos. Então o Senhor levou ele ali, fez com que ele visse aquele cenário, fez com que ele visse aquela situação, e Deus perguntou para ele se porventura teriam vida diante daquela situação, diante daquele cenário. Não teria vida, mas Ezequiel, ele cheio da sabedoria, né? Eu disse, Senhor, tu o sabes. Tem situações, irmãos, que somente Deus pode agir, somente Deus pode intervir. Tem situações que a gente olha assim, a gente fala, não tem solução, não tem mais solução, não tem mais o que fazer. Mas quando nós olhamos para o alto, olhamos para a presença do Senhor, o nosso Deus, ele é vida, o nosso Deus, ele é fortaleza, o nosso Deus, ele é aquele que fortalece, o nosso Deus é aquele que levanta aquele que está caído. O nosso Deus é aquele que dá vida, o nosso Deus é aquele que restaura. E aqui Ezequiel disse, tu sabes. E quando Ezequiel disse esta palavra, né, quando ele respondeu, então Deus disse, né, então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhe, osso seco, ouve a palavra do Senhor. Então, aonde Deus te colocar é para levar a palavra do Senhor, porque é a palavra de Deus que liberta, a palavra de Deus é que levanta, a palavra de Deus é que restaura. Nós somos um instrumento usado nas mãos do Senhor para levar ali aquela palavra de vida, a palavra de restauração, a palavra de santificação, a palavra de libertação, a palavra de Deus que vai mudar todo aquele cenário. Irmãos, nós tivemos a nossa vida mudada, o cenário da nossa vida foi mudado quando nós recebemos Jesus. O cenário da nossa vida, do nosso casamento, da nossa história foi mudado quando nós confessamos Jesus como nosso Salvador. Porque somente Jesus salva, somente Jesus liberta, somente Jesus transforma. Somente Jesus dá vida. E naquele momento ali, né, ele disse, profetiza a esses ossos. Então ali ele profetizou vida, ele profetizou saúde, ele profetizou libertação, ele profetizou esperança.
Ele profetizou, né, sonhos que estavam mortos. Quantas das vezes nós deparamos com pessoas, né, que os seus sonhos já morreram por determinada situação, por determinados problemas. As pessoas já não sonham mais, já jogou aquele sonho ali de lado, já enterrou aquele sonho. E Ezequiel, ele foi ali, né, para levantar aquelas pessoas, para profetizar sonhos de vida, para profetizar, né, restauração. Quantas pessoas perderam a esperança de viver, perderam a esperança de dias melhores, e esses dias melhores, irmãos, nós só encontramos na presença do Senhor, porque a palavra de Deus diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Naquele vale de ossos secos ali estava faltando vida, e o profeta Ezequiel levou vida. Naquele vale de ossos secos estava faltando voz, o profeta Ezequiel levou a voz. Naquele vale de ossos secos estava faltando a visão, tanto a visão física quanto a visão espiritual, a visão emocional estava faltando, e o profeta Ezequiel levou. Ali naquele vale estava faltando sonhos que estavam mortos, e o profeta Ezequiel levou. E eu e você, nós somos, né, profetas na vida dessa pessoa. Nós somos profetas dentro deste leito de hospital, nós somos profetas dentro desta sala do médico, nós somos profetas de Deus para abençoar vidas em nome do Senhor Jesus. Não palavra de nós mesmos, mas instruídas pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E ele levou voz, ele levou esperança, ele levou ali algo que estava faltando naquele vale. Quem sabe está faltando algo na tua vida, na tua história, no teu casamento, e você próprio vai profetizar sobre o teu casamento, restauração, sobre a tua família, libertação. Aleluia. Sobre aquele que está viciado, libertação completa, aleluia. Sobre aquele que está sem esperança, história de vida renovada, esperança renovada, aleluia. Aonde tem tristeza, você vai profetizar a alegria, porque o Espírito Santo de Deus, ele é alegria. O Espírito Santo de Deus, ele traz alegria, ele traz gozo, ele traz paz, ele traz consolo. O Espírito Santo de Deus, ele traz sabedoria. Quem sabe neste vale está faltando sabedoria, está faltando a unção, está faltando a paz. Então eu e você, nós vamos profetizar neste vale aonde está faltando paz, que haja paz em nome do Senhor Jesus, que haja alegria em nome do Senhor Jesus, que haja restauração em nome do Senhor Jesus, casamentos, né, quebrados, casamento destruídos, relacionamento destruído, família destruída. Nós vamos levar esta palavra. Quem sabe muitas das vezes está em lugares diferentes, em situações, né, em cidades onde nós não podemos estar, mas nós podemos levar com a nossa oração. Porque a oração, irmão, não tem nada que atrapalhe a nossa oração de chegar ao trono da graça. Então, aonde nós não podemos estar, quem sabe tem um vale que está muito distante de nós. Quem sabe tem um vale, tem uma situação que está muito distante de nós, e nós não podemos estar ali fisicamente, mas espiritualmente, com a nossa oração, com o nosso joelho dobrado, nós podemos chegar até aquela pessoa, nós podemos chegar até aquela situação, pedindo provisão de Deus, pedindo libertação, pedindo Deus cura, pedindo Deus restauração, pedindo Deus que restabeleça, restabelecendo o casamento, restabelecendo, né, sentimentos, restabelecendo empresas que estão caídas, que estão quebradas, que estão destruídas. Relacionamento entre patrão, entre funcionários. Nós podemos pedir isso de joelho dobrado, e a palavra de Deus diz que a oração da fé, ela pode muito em seus efeitos. Então, irmãos, aonde nós não podemos estar com o nosso corpo físico, nós podemos chegar sim com a oração em nome de Jesus Cristo. Aonde tem tristeza, onde tem amargura, pessoas atormentadas, pessoas com falta de paz, tudo isso, irmãos, são situações que somente através da palavra de Deus, somente através da oração, nós podemos levar esta vida, nós podemos levar esta restauração, nós podemos levar, né, este momento de paz, que aonde há tormenta, somente o poder de Deus pode entrar levando paz. Então, naquele vale de osso seco ali, tinha várias situações, tinha vários problemas. E o profeta Ezequiel entrou ali levando a solução para todos os problemas. Louvado seja o nome do Senhor. E eu e você, irmãos, em nome do Senhor Jesus, nós podemos levar a solução
para esse problema, para essa situação, para este vale. Ali no vale, irmão, houve vida. E aqui diz, e assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. O profeta Ezequiel, ele foi levado ali para levar vida. Para levar vida. E nós também, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, aonde o Senhor permitir que nós colocamos a planta de nossos pés, é para levar vida, e vida em abundância, para levar paz, porque somente Jesus é a paz, para levar alegria, porque somente o Espírito Santo de Deus é alegria. Aleluia, e vivereis. Então, quando nós colocarmos a planta de nossos pés em determinado lugar, é para levar a esperança, é para levar a paz, é para levar a alegria, é para levar a transformação. E vivereis, e quando nós colocarmos a planta de nossos pés ali, haverá vida, haverá transformação, haverá libertação, haverá algo que, quem sabe, muitas das vezes aquela pessoa, né, está buscando, né, está almejando e não conseguiu. Mas o nosso Deus, ele é poderoso. E aqui ele viu, né, o poder de Deus agindo. E porei nervos sobre vós e fareis crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele. E porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Glória a Deus. Então, no agir de Deus, todos vão saber que somente Deus poderia fazer, e somente Deus pode fazer aquilo que está perdido, aquilo que está acabado, aquilo que está que foi consumido. Somente Deus pode fazer. E é através do servo de Deus. Porque eu e você, nós somos instrumentos usados na face da terra para levar a vida, para levar a transformação, para levar a bênção. E usando a palavra de Deus, pessoas vão ser abençoadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, que você não esteja naquele lugar por simples estar, só por fazer número, só por estar ali para acrescentar, mas estar ali para fazer a diferença em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Ezequiel esteve naquele vale de ossos secos para fazer a vontade de Deus, para levar a vida, para levar a paz. E o Senhor o fez rodear por toda aquela situação. Então, que nós venhamos estar, irmão, atentos àquilo que o Espírito Santo de Deus quer que nós façamos. E nós temos que estar atentos também para nós não fazermos e nem falar nada de nós mesmos. Porque o que nós fazemos de nós mesmos e falamos de nós mesmos, nada acontece. Mas quando é instruído pelo Espírito Santo de Deus, quando é instruído pelo Espírito Santo de Deus, o milagre começa a acontecer. O milagre já aconteceu. Aleluia. E aqui ele diz: então profetizei como se me deu ordem. Então o profeta Ezequiel estava ali obedecendo a ordem de Deus, obedecendo a ordem do Espírito Santo de Deus. E aonde quer que nós estejamos, nós temos que estar obedecendo a ordem de Deus, a ordem do Espírito Santo de Deus. E quando nós estivermos ali, nós temos que ter a certeza que não somos nós que vamos falar, não somos nós que vamos fazer a obra, porque é o Espírito Santo de Deus que faz a obra. E a palavra de Deus diz que ele é poderoso para começar e completar a obra. E nós vemos aqui neste texto que houve uma obra completa, houve vida, houve restauração, houve nervos restaurados, houve pele reconstruída, aleluia. Glória a Deus. E ali houve, né, o manifestar do Espírito Santo de Deus, que aqui fala, e porém em vós o Espírito, ou seja, não tinha vida, não tinha fôlego de vida, não tinha algo sobre aqueles ossos secos. Quem sabe não tem algo dentro da tua casa, está faltando algo, e o Espírito Santo de Deus quer preencher a tua vida, quer preencher o teu casamento, quer preencher a tua história. Mas para isso você tem que dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, porque aqui nós vemos que esses ossos ouviu a voz de Deus através do homem de Deus, através do profeta. Ali ouve, ele ouviu, porque aqui diz, ouve. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui diz, né, o versículo 7, então profetizei como se me deu ordem. Temos que obedecer à ordem de Deus. Temos que obedecer o momento de Deus. Aleluia. E eis que se fez um reboliço. Então, irmãos, quando ele profetizou, houve ali aquele ruído, houve ali aquela movimentação. Então, quando o Espírito Santo de Deus começa a agir, há uma movimentação no mundo espiritual. Há um reboliço no mundo espiritual. Saindo as trevas e entrando o Espírito de Deus. Saindo as trevas e entrando a luz.
Aleluia. Saindo a tristeza, entrando a alegria. Há um reboliço no mundo espiritual quando nós profetizamos, quando nós oramos, quando nós determinamos em nome do Senhor Jesus Cristo. E ali houve, ali houve aquele reboliço, houve aquela movimentação. E aonde tem o poder de Deus, aonde há o poder de Deus agindo, tem que haver movimentação, tem que ter reboliço. Não é gritaria, não é aquele movimento que muitos esperam, mas é no mundo espiritual o mover de Deus, a alegria entrando, a tristeza saindo, as trevas saindo e a luz entrando. Porque luz e trevas não combinam. Então, aonde Jesus Cristo chega, a luz, a transformação. E a palavra de Deus diz que a palavra é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Então, aonde há tristeza, vai entrar alegria. Aonde não tem esperança, vai haver esperança, porque Jesus Cristo é a nossa esperança. Aonde não tem voz, vai haver voz. Aquela pessoa que está fraca, que não está conseguindo orar, que não está conseguindo clamar, que não está conseguindo declarar as bênçãos de Deus na própria vida. Nós vamos profetizar ali e Deus vai abençoar, E aqui houve um ruído enquanto eu profetizava. Então, enquanto ele estava profetizando, ele já começou a ver o agir de Deus, ele já começou a ver o mover de Deus. E nós também, irmãos, temos essa possibilidade, porque nós servimos o mesmo Deus. Deus, ele não mudou a sua maneira de agir. Deus, ele não mudou a sua estratégia de agir. Nós é que muitas das vezes queremos mudar aquilo que já está projetado por Deus. E nós vemos aqui que o profeta Ezequiel, ele somente obedeceu. E cabe a nós obedecer à ordem de Deus, à ordem do Espírito Santo de Deus, fazer como ele está mandando, fazer como ele está ordenando. Louvado seja o nome do Senhor. E houve ruído enquanto eu profetizava, e eis que fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada um ao seu osso. Então, irmãos, quando nós determinarmos a bênção, a vitória, cada situação vai chegar no seu lugar, porque tem situações que perdeu o controle. Tem situações que perdeu o controle, que saiu fora do controle, pensamentos desordenados, sentimentos desordenados, casal, um tá para um lado, um tá para o outro, o filho fala uma coisa, a filha fala outra coisa, a sogra não entende, o sogro não entende, a família está desestruturada, cada um está no seu canto. Mas quando nós decidimos buscar a presença do Senhor, falar com o Senhor, profetizar, tudo isso vai se ajuntar. Vai haver ali um ajuntamento, vai haver ali, aquela união, porque que nós vemos que os ossos estavam desunidos, estavam espalhados, cada um no seu canto, cada um no seu lugar, ou seja, estava sem função, não tinha como funcionar. Mas quando o profeta profetizou ali, começou aquele reboliço, começou cada osso chegar ao seu lugar, cada situação chegar naquela determinada situação, naquele determinado consenso. Aleluia. Cada osso ao seu osso, aleluia. E o versículo 8 diz, e olhei e eis que viram nervos sobre eles. Então ele começou a ver ali o mover de Deus, ele começou a ver ali o trabalhar de Deus, ele começou a ver ali o poder de Deus agindo naquela situação. E nós vamos ver também, irmãos, através da nossa oração, através da pregação, através da unção do Senhor Espírito Santo, nós vamos ver cada situação chegar ao seu lugar determinado. Pessoas serem curadas, pessoas serem libertas, pessoas serem transformadas. E eu declaro, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que você pode profetizar sobre a sua vida. Você pode profetizar sobre a sua família. Aonde não há paz, que vai haver paz. Aonde tem enfermidade, vai haver cura. Aonde tem opressão, vai haver libertação. São profecias que nós mesmos temos que profetizar. Nós não precisamos esperar alguém vir profetizar. Se Deus enviar pessoas para profetizar, vamos receber. Mas Deus nos deu autoridade em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. E ali houve carne, cresceu carne e estendeu-se sobre pele, sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Então, cada situação o profeta foi determinando, cada situação ele foi profetizando e ali foi se concretizando o mover de Deus, ele foi se concretizando o poder de Deus naquelas vidas. E eu declaro em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus,
que pessoas sejam curadas. Eu declaro que em nome do Senhor Jesus, essa empresa seja restabelecida, este casamento seja restaurado, esse viciado seja liberto, esta vida que está cheia de tristeza, amargura, receba a alegria do Espírito Santo de Deus, que o espírito de tormenta sai e entra o espírito de paz, que é o Espírito Santo de Deus. E aqueles que crerem e obedecerem pela fé, sem olhar as impossibilidades, porque se o profeta tivesse olhado para aquela impossibilidade, nada teria acontecido. Nada teria acontecido, mas ele estava ali com a audição, né, voltada para aquilo que o Senhor estava falando para ele, aquilo que o Senhor estava determinando para que ele falasse. Aleluia! Terão vidas, né, sem olhar para as impossibilidades. Então vai ter vida restauradas, como também possuirão gozo da salvação. Então não somente, né, algo para a nossa vida física, mas para a nossa vida espiritual. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E aquilo que eu não pude falar, que o Espírito de Deus complete em cada coração através desta mensagem. Que você possa meditar em Ezequiel capítulo 37. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus irá falar profundamente em cada coração. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento nós te louvamos, bendizemos, exaltamos o teu nome na beleza da tua santidade. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu Espírito Santo, que é vida, que traz conforto, que traz alegria, que nos dá a palavra. Senhor Deus, muito obrigado por este momento. E aquilo que, Senhor, que eu não consegui expressar, que o teu Espírito Santo, Deus, possa completar em cada coração a palavra maravilhosa. Senhor, eu declaro que em nome do Senhor Jesus haja vida aonde não tem. Meu Deus, essa voz que se calou diante dos problemas, que ela volta, meu Deus, a profetizar. Meu Deus, meu Pai, aonde não tem visão alguma, ó Pai. Meu Deus, meu Pai, que o teu Espírito Santo possa restabelecer a visão, ó Pai. Meu Deus, sonhos que morreram, eu profetizo que sejam restaurados, que sejam, meu Deus, conquistados em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, audição, pessoas que não conseguem mais ouvir a voz do Senhor Espírito Santo, ou outros têm ouvido, mas não têm entendido, que o Senhor Espírito Santo complete, meu Deus, a obra em cada vida, em cada coração, em cada situação. Meu Deus, pessoas que perderam a esperança, meu Pai. Esperança de renovo, esperança de restauração, esperança, meu Deus, de conquistar, esperança, meu Deus, de ver a família liberta, a família transformada, esperança, meu Deus, de uma porta de trabalho. Meu Deus, eu declaro, Senhor, esta bênção na vida dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai, aonde há, meu Deus, impossibilidade alguma, olhando, meu Deus, pelos olhos humanos, que o Senhor entra agindo e somente o poder de Deus pode se manifestar e transformar essa situação. E assim, ó Deus, nós te pedimos, meu Deus, meu Pai, todo vale, Senhor, todo osso seco, que haja vida, que haja pele, que haja, meu Deus, restauração, que haja saúde, que haja, meu Deus, o melhor de ti, Senhor, em cada vida, em cada família, em cada situação. Meu Deus, entra dentro, meu Deus, deste lar, entra dentro deste leito de hospital, dentro desta UTI, meu Deus, dentro deste consultório médico e opera, meu Deus, um milagre, opera, meu Deus, um milagre de vida, um milagre, meu Deus, de saúde, um milagre, meu Deus, de restauração, um milagre, meu Deus, de conquista, um milagre, meu Deus, de união, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, famílias que venham ser unidas, que venham ser restauradas, venham ser libertas, ó Pai, pelo poder do nome e no sangue do Senhor Jesus, venham ser transformadas em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, ó Pai, nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Pai, fica conosco hoje para todo sempre, e eu te peço, ó Deus, como Davi pediu, que não retirasse dele o teu Santo Espírito, porque sem o teu Espírito Santo nada somos, nada podemos fazer. Então, ó Pai, só fica conosco hoje para todo sempre, nos orientando, nos capacitando, e aonde nós colocarmos a planta de nossos pés, que nós possamos levar as boas novas, que nós possamos levar, Senhor, a paz, levar, Senhor, algo que esta vida, que esta família, meu Deus, está necessitando, vinda de Ti, ó Pai, vinda do alto, para abençoar vidas em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos nesta manhã, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Senhor Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Fique na paz, fique na unção, e que o amor de Deus, o amor do seu Filho Jesus Cristo e a doce comunhão do Senhor Espírito Santo esteja com todos nós hoje e para sempre. Amém. E graças a Deus.